Nesse vídeo de hoje a gente vai criar passo a passo um modelo de Machine Learning para prever o cancelamento de assinaturas de uma operadora de TV a cabo. Vamos fazer tudo bem em detalhes, então vem comigo. Olá, eu sou o Jefferson, criador do canal, e aqui você é muito bem-vindo. Vamos começar então com o nosso modelo de Machine Learning, bem passo a passo, tudo no detalhe. Agora eu vou reiniciar aqui meu Jupyter Notebook para a gente fazer tudo bem passo a passo em detalhes e eu vou explicando para vocês cada comando, cada etapa desse processo. Mas antes de eu reiniciar e a gente começar, deixa eu mostrar para vocês tudo que a gente vai ver aqui. Olha quanta coisa legal, olha que material bacana que eu preparei para vocês. Tudo bem passo a passo, em detalhes. A gente vai fazer todas as etapas da criação de um modelo de Machine Learning. Desde a coleta dos dados até a criação do modelo. A gente vai fazer análise exploratória, tratamento de dados, engenharia de atributos, padronização de variáveis e muito mais. E vamos começar. Aqui um breve resumo do que a gente vai fazer. Análise exploratória das variáveis categóricas e numéricas, tratamento de dados e engenharia de atributos. A gente vai identificar e tratar outliers e valores missing. Vamos fazer também o one-hot encoding e padronização dos dados. E vamos criar, treinar e avaliar o nosso modelo preditivo. O primeiro passo é importar os pacotes e as bibliotecas que a gente vai utilizar para a construção do nosso modelo preditivo e fazer todo esse trabalho. Então vamos executar aqui, já executamos, e aqui a gente vai utilizar o Pandas, o NumPy, o Matplotlib, o Seaborn. A gente vai utilizar muito o Scikit-learn aqui, ó, como vocês estão vendo. Eu deixei aqui tudo escrito, o que faz cada pacote, tá? Mas em resumo a gente vai usar os pacotes do Scikit-learn para fazer o Label Encoder, que é o one-hot encode, o tratamento de variáveis, fazer o balanceamento da variável target e muito mais. Conforme a gente for passando aqui célula por célula do nosso Jupyter, eu vou explicando para vocês bem em detalhes. E aqui eu estou colocando para a gente remover os avisos de warning, são aqueles alertas do Python, tá? Não é nenhum tipo de erro, porque o warning não são erros, são apenas avisos de versões futuras de algo que vai mudar. No Pandas eu coloquei aqui duas configurações, que é o que? O max columns, né? O display.maxcolumns e o display.maxrows, porque quando a gente for visualizar o nosso dataset, o nosso data frame, como ele é muito grande, tem várias variáveis, senão ele vai cortar ali no Jupyter Notebook. Então esse comando é para não cortar, ou seja, você consegue criar aquela barrinha de rolagem para visualizar todo o data frame. É por isso, tá bom? Então vamos continuar aqui. Vamos utilizar aqui o nosso arquivo e a gente vai importar um arquivo CSV, que chama dados CSV, e vamos armazenar isso num data frame chamado df_original. E agora a gente começa a nossa análise exploratória. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar uma olhada nesse arquivo, como estão, qual a quantidade de observações que nós temos, qual a quantidade de variáveis. Para isso a gente utiliza o comando shape, é bem simples. Então olha lá, aqui a gente tem 448 mil observações, que são 448 mil registros, e 24 variáveis. Vamos visualizar aqui as primeiras linhas do nosso arquivo. Então olha só, aqui a gente pode ver todas as variáveis que nós temos no nosso conjunto de dados, né? São diversas variáveis, temos 24 colunas. Aqui a gente vai visualizar aqui os tipos das variáveis. Pode observar que nós temos aqui algumas variáveis como string, né? Que o objeto é uma string, algumas variáveis aqui como inteiro e uma variável como float. Então vamos prosseguir aqui e agora vamos ver o período que nós temos aqui os dados coletados. Olha lá, aqui a gente tem de 1/1 de 2001 até 6/12 de 2021. Aqui a gente fez algo bem simples para coletar essas informações. A gente utilizou ali o pacote date e colocamos a data mínima e máxima, que automaticamente ele já pegou lá, ele já filtrou no nosso data frame a menor data e a maior data. Vamos ver aqui um resumo aqui do nosso data frame, um describe. Aqui a gente já pode observar a primeira coisa. A gente tem os dados em diversas escalas, tá vendo? Aqui nós temos dezenas, aqui nós temos unidade, aqui nós temos unidade também, centena, ou seja, isso a gente vai precisar padronizar lá na nossa etapa de tratamento de dados. A gente consegue ver aqui a média dos dados, tá vendo? Várias informações. Agora vamos prosseguir e vamos avaliar se a gente tem algum valor nulo. Para a gente fazer isso, a gente pode chamar o nosso data frame
colocar se tem algum valor NA com essa função isNA e coloca um ponto sum, que ou seja, ele vai somar ali a quantidade de registros que nós temos em cada variável, a quantidade de registros nulo, que são aqueles que aparece NaN, ou seja, not a number. Mesma coisa que um valor nulo, um valor em branco no nosso data frame. Pode observar aqui duas coisas. Nós temos a variável data de cancelamento, tem milhares de registros nulos. Mas, ou seja, aqui é normal, tanto que lá na frente a gente não vai utilizar essa variável no nosso modelo. Por quê? A gente só tem data nos casos que foram cancelados. E como a gente tem clientes ativos e cancelados, então é normal aparecer a data em branco aqui, a data de cancelamento. A quantidade de filhos. Olha só, na quantidade de filhos, nós realmente temos 254 valores em branco. Vamos anotar isso aqui, ó, que a gente vai precisar tratar isso na segunda etapa, ou seja, etapa de tratamento de dados. E vamos prosseguir com a nossa análise. Então, agora a gente vai verificar os valores únicos que a gente tem em cada variável. Como que a gente faz isso? É só colocar o nosso data frame, que chama df_original, .nUnic e abre e fecha parênteses. Quando a gente executa, automaticamente ele vai mostrar a quantidade de valores únicos de cada variável. Então, por exemplo, a forma de aquisição, a gente tem duas formas de aquisição. A gente viu lá que a gente tem site e vendedor. Então, são dois valores únicos ali. E assim por diante. Então, olha lá. Agora, a gente vai fazer uma análise mais a fundo nas nossas variáveis categóricas. Nesses comandos aqui, a gente vai fazer um agrupamento, ou seja, a gente chama o nosso data frame, coloca .groupby e entre parênteses e entre colchetes o nome do campo que a gente quer agrupar. E coloca o .size, que ele vai contar. Então, olha só, se a gente executar aqui, a gente vai ver que na variável forma de aquisição, a gente tem 321.376 registros, observações, que é via site. E a forma de aquisição, a gente tem 127.071 registros, que a forma de aquisição é via vendedor. O Group By ele faz isso. Então a gente consegue analisar as outras variáveis dessa forma. O sexo, tá vendo? A duração de contrato, pode ver que nós temos ali, ó, 4 tipos de contrato, só 4 planos, né? 4 duração de contrato. 12 meses, 24, 36 e 48. E aqui é a quantidade que nós temos em cada uma delas. A gente pode ver por tipo de produto. Então aqui a gente consegue ver também a quantidade de cada cliente que utiliza cada plano aqui da operadora. E a gente avalia também a variável situação, que é o quê? Se o cliente está ativo ou cancelado. Observa aqui, ó, que a gente tem muito mais clientes ativos do que cancelado. Mas isso é o que a gente vai precisar balancear mais adiante. Mas pode ficar tranquilo que quando chegar essa parte eu vou explicar bem em detalhes. Agora aqui nesses próximos comandos a gente vai avaliar as mesmas variáveis, só que de uma forma gráfica. A gente vai visualizar os gráficos dela. Então olha só, a gente vai verificar aqui que o sexo masculino e feminino, a gente tem aqui, ó, azul são clientes ativos e o laranjinha cancelado. Da mesma forma aqui a forma de aquisição, onde a gente tem azul são clientes ativos e laranja cancelado, tanto para as duas formas que nós temos, site e vendedor. Aqui a gente consegue avaliar também por duração de contrato. Olha lá, então os maiores planos, tá vendo? As maiores utilizações são nos planos de 48 meses e 36 meses. Os outros a gente tem um valor bem pequeno. Olha só, aqui ó, a gente conseguiu ver por aqui na duração do plano, que olha lá, a gente tem 12 meses só 195 clientes e 24 meses 235. Ou seja, já é um insight que a gente já consegue ver por aqui que os clientes preferem planos de duração de 36 meses e 48 meses. Provavelmente pode ter alguma promoção especial, algum desconto, algo desse tipo. A gente pode avaliar também por produto. Olha lá, a gente tem, tá vendo, os planos e a quantidade de ativo e cancelado por cada plano. E aqui a gente pode verificar o cancelamento, ou seja, aqui dá para ver nitidamente o desbalanceamento da variável, né? Nós temos só essa quantidade aqui de clientes cancelados e temos muito mais clientes ativos. Então agora a gente vai fazer a análise das nossas variáveis numéricas. Só que as variáveis numéricas a gente tem muito mais variáveis do que categóricas. Então ia ficar meio demorado a gente fazer na nossa análise, gerar gráfico por gráfico.
Para isso, tem uma forma da gente fazer essa geração dos gráficos mais rápido. A gente vai criar uma lista chamada variáveis numéricas, é uma lista vazia. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui um for e a cada iteração do nosso data frame, ou seja, a gente vai colocar o def original, ponto columns e vai fazer um slice aqui. Então a gente quer a variável 1, a variável 24. Tá? Quais são essas variáveis? São essas variáveis aqui, ó. Tá vendo? Da variável 1 a variável 23. E por que a gente coloca 24 lá e não 23? Tá vendo? Porque aqui, ó, o índice dessa coluna é 23. Porque no Python, quando a gente vai fazer o slice, a gente coloca ali o número, mas ele é exclusivo, ou seja, ele vai pegar até o 23. Se a gente colocasse lá até o 23, ele ia pegar até a coluna 22. Você entendeu? Significa o quê? Que ele vai passar o 23, passou o 23, pegou e parou. Quando vai começar o 24 ele para. Então por isso que a gente tem como colocar até o 24. E a gente coloca a partir do 1, porque o ID do cliente é um código de identificação. A gente não precisa dessa variável, então a gente já vai retirar ela também. Então vamos voltar para lá e vamos continuar agora. Então a gente viu que a gente está pegando ali as colunas da 1 à coluna 23 e vamos transformar isso para uma lista. Dentro desse for, a gente vai colocar um if. Então a gente vai fazer o seguinte: se o dataframe.type, ou seja, o campo que ele está pegando ali, for igual a int64 ou for do tipo float64, significa que é numérica, correto? Ele vai dar essa mensagem aqui de informação do nome da variável que ele está passando ali no nosso for e vai incluir essa variável na nossa lista ali chamada variáveis numéricas. Então vamos executar, tá vendo? Ele já fez, é super rápido. Então aqui ele pegou todas as variáveis numéricas e incluiu nessa lista aqui, variáveis numéricas. Se a gente contar aqui, ó, quantas variáveis nós temos agora? 16. Só que imagina fazer um boxplot para cada variável separado e fica muito moroso o trabalho, né? Fica muito demorado. Então o que a gente pode fazer? A gente pode automatizar isso com o Python. A gente faz o seguinte: aqui a gente define aqui uma área de desenho ali, de plotagem, né, do gráfico, ou seja, a gente vai criar ali o tamanho 14 por 24, o tamanho que vai estar aparecendo ali o espaço do gráfico. A gente vai criar ali um subplot e a gente vai criar 4 linhas e 4 colunas. Em seguida, a gente vai declarar uma variável chamada linha igual a 0, que é para ser um contador de linha, e uma variável coluna igual a 0, que é para ser um contador de coluna. E aí, aqui que a gente faz a mágica, vamos dizer assim, né? A gente cria um for, ou seja, um for para cada variável, ou seja, toda vez que ele estiver passando naquela nossa lista de variáveis que a gente coletou, então ele vai fazer o seguinte: ele vai chamar ali o SNS, que é o nosso Seaborn, que a gente apelidou lá quando a gente importou o pacote, e a gente vai chamar aqui um boxplot. O parâmetro de data, que são os dados, a gente vai passar o nosso data frame, e a coluna a gente vai passar o que? A nossa variável que a gente quer gerar o boxplot. Ou seja, conforme o for estiver fazendo, então esse i aqui que é da iteração do for, ele vai pegar e vai passar essa variável de forma automática. E aqui o ax igual a axis, que são os eixos, é a posição ali da nossa tela que ele vai colocando. Ou seja, então ele vai colocar aqui na primeira linha e na primeira coluna. Depois ele vai para segunda coluna, primeira linha, terceira coluna, primeira linha, até 4. E aí depois ele passa para a linha de baixo e assim por diante. Olha só, vamos executar aqui. Olha lá que legal. Vocês já conheciam, já sabiam que dava para fazer, gerar os gráficos dessa forma? Dá para gerar com scatterplot também, com qualquer tipo de gráfico. É só fazer esse comando aqui, que aí a gente gera os gráficos todos, de todas as variáveis, ó, tá vendo? De uma única vez. Se você já conhecia, já sabia fazer dessa forma, deixa aqui nos comentários para eu saber. E olha lá, agora aqui com o boxplot a gente consegue identificar, por exemplo, se tem outliers. Porque nos boxplots, os outliers, eles são demonstrados como? São essas bolinhas aqui que ficam superior à linha máxima, né? Então o boxplot aqui, ó, vamos pegar um que não tem outlier. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, a idade mínima, tá? Aqui é a idade do cliente. Aqui a gente tem a idade mínima. Aqui a gente tem o primeiro quartil, tá? Aqui essa linha do meio é o segundo quartil ou a mediana, né? Que o segundo quartil é a mediana. Aqui a gente tem o terceiro quartil e aqui o valor máximo.
Como não tem nada acima ali discrepante após o valor máximo, já é diferente da quantidade de filhos. Olha lá, dá uma olhada. Repara que aqui a quantidade de filhos, ó, 17, 23, 24. Alguém tem 23, 24, 25 filhos? Provavelmente isso realmente é um outlier, porque às vezes foi algum erro na hora de digitação ali que estavam preparando os dados, né? Então isso a gente também vai anotando para tratar mais adiante. Olha lá, dias ativos não tem outliers, meses ativos também não. Aqui, tá vendo o valor de plano de adesão? A gente tem aqui um possível outlier. Mas a gente já observou lá em cima no describe, nas outras informações, que existe um plano com esses valores. É que aqui ele aparece como outlier, por quê? Porque a quantidade é pequena de clientes que adquiriram esse plano, que é o plano mais completo. Então por isso que ele está aqui mostrando como um possível outlier. Mas nesse caso, não vai ser um outlier e a gente não vai tratar. A mesma coisa aqui, ó, o valor do plano atual. É a mesma situação, provavelmente esse plano aumentou, então aqui também o valor do plano atual aumentou. Quantidade de parcelas pagas. Tá vendo? Aqui a gente já consegue ver um outro detalhe, que realmente aqui tem outlier. Por quê? O nosso prazo ali de contrato, ou seja, os meses ali, a duração máxima, a gente viu que era 48, certo? Como que aqui a gente tem 80, 90, 100? É algo que aqui é outlier também, a gente vai precisar tratar. Aqui, ó, quantidade de parcelas vencidas. Tem um monte de valores aqui, mas no caso não é outlier, porque pode ver que cada cliente ali que cancelou tinha uma determinada quantidade de parcela vencida. Então, nesse caso, aqui a gente não vai precisar mexer. Quantidade de parcelas pagas em atraso também não vamos precisar mexer. Quantidade de parcelas pagas em dia. Aqui a mesma coisa dessa outra variável aqui, ó. Tá vendo? Se o prazo máximo é 48 meses, como que o cara pagou 100 meses? Como que ele pagou 80 meses? Né? Então, provavelmente aqui também foi algum erro de digitação, a gente vai ter que tratar isso. Quantidade de acordos de pagamento, aqui normal. Valor de mensalidades em atraso, aqui é o valor ali que a pessoa tem de mensalidade de valor atrasado, ou seja, aqui tem um valor aqui, por exemplo, 16 mil, 14 mil, 12 mil, tudo como outlier. Mas o que acontece? Nesse nosso conjunto de dados, conforme a pessoa ali, mesmo ela estando cancelada, o sistema às vezes foi gerando um valor que ela teria em atraso se ela tivesse ativa. Nesse caso então vai ficar nosso critério, se a gente remove essa variável, se a gente usa, se a gente considera tudo isso como outlier, se a gente não considera. Aqui nesse caso não é interessante considerar com outlier, por quê? Porque aqui a gente tem muitos registros assim, tá vendo? Senão a gente vai tirar bastante coisa do nosso data frame. A gente pode manter dessa forma, não vai ter problema. Valor de mensalidade atual, e aqui o código de situação, mas aqui a gente pode desconsiderar, porque quando ela entrar no modelo, essa variável ela vai se tornar categórica, porque ela é 0 ou 1, né? Então ela vai ser o verdadeiro ou falso, cancelou ou não cancelou. Então aqui a gente desconsidera. Mas você viu que é uma forma bem legal para a gente gerar ali, já dar uma olhada nos nossos gráficos e tentar identificar algum outlier, algumas discrepâncias. Então olha lá, aqui a gente anotou a variável que a gente vai precisar tratar. A variável quantidade de parcela paga em dia e quantidade de parcelas pagas possui um número maior que o prazo máximo do contrato. Por isso podemos constatar que foi algum erro de dados gerando outlier, papapá. Foi tudo que a gente falou aqui atrás, eu não vou repetir, tá bom? Para não ficar repetitivo. Aqui a variável quantidade de filhos, observa aqui, ó. Se a gente der um group by aqui, quantidade de filhos, então apareceu lá, tá vendo? A maioria, olha só, são 2 filhos, 1 filho ou nenhum filho, né? E nós temos aqui um total de 5 registros só, 5 registros que tem lá 17, 23, 24 e 25, ou seja, é um outlier. E são só 5, tá vendo? Ó, 1 com 17, 2 com 23, 1 com 24 e 1 com 25. Nesse caso, a gente tem mais de 400 mil registros. Se a gente excluir 5 registros, não vai fazer diferença. Então aqui a gente pode fazer o seguinte, a gente pode remover esses casos, não precisa nem tratar. E aqui, ó, a gente pode ver quem são esses registros, tá vendo? Que tem ali essa quantidade. Então olha lá, são 5 registros. A gente pode dar uma olhada aqui para ver quem são esses clientes, se tiver algum interesse. Senão a gente
vai lá e remove. Nesse caso aqui a gente vai remover na nossa etapa de tratamento de dados, tá? E agora vamos entrar na nossa etapa de tratamento de dados. Então o que a gente vai fazer? Tudo que a gente identificou na análise exploratória, a gente vai tratar aqui, que é os outliers, os valores nulos da variável quantidade de filhos, que tem 254 valor nulo, a variável quantidade de parcelas pagas em dia e quantidade de parcelas pagas. Aqui a gente vai fazer uma engenharia de atributos, vai criar uma variável a mais chamada nível de pagamento. A gente vai balancear a variável target, né, que a gente observou lá que ela está discrepante, e a gente vai aplicar o onHot encode. Então vamos lá, eu vou explicar tudo isso aqui para vocês em detalhes. Vamos começar aqui. Primeira coisa, a gente vai manter o nosso data frame original e a gente vai fazer uma cópia e tratar esse data frame que a gente fez uma cópia. Então o que a gente faz aqui? Ó? A gente coloca aqui def dados, que vai ser o novo data frame, e ele vai receber o data frame original, só que aqui a gente vai fazer um filtro e vai pegar tudo que a quantidade de filhos for menor ou igual a 2. Ou seja, dessa forma a gente está filtrando ali pela variável quantidade de filhos tudo que for menor ou igual a 2. Sendo assim, a gente já elimina aqueles 5 registros que a gente precisa excluir, que são os outliers. Tá vendo? A gente já removeu e continuamos com um montão de registros. E agora a gente faz um group by de novo lá, só para a gente se certificar que não temos mais nenhum outliers. Tá vendo? Então aqui ó, a gente tem quantidade de filhos, nós temos 212 mil clientes que têm um filho, 235 clientes que têm 2 filhos, 10 clientes que não têm filhos. Só que agora a gente precisa fazer o seguinte, na quantidade de filhos também tem alguns valores em branco, certo? Tem 257. Só que a gente poderia também excluir esses 257 colocando lá um drop NA. Mas eu quero mostrar para vocês uma outra forma que a gente tem para tratar isso. Por quê? Para a gente não ficar excluindo registros do nosso arquivo. A gente excluiu aqueles 5 outliers porque eram somente 5, mas aqui já são 257, né? E pode ter outros dados importantes aqui. Então o que a gente faz? Primeiro vamos olhar a média ali, a mediana e a moda, né? Que são medidas ali estatísticas para a gente ver. Então olha só, a gente pode observar que a mediana ali dos filhos são 2. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aquelas 257 observações que na variável quantidade de filhos está como null, e a gente vai inserir a mediana. E como que a gente faz isso? Apenas com essa linha de código aqui, ó. A gente pega ali os dados, né? A variável quantidade de filhos, ela vai receber o quê? A quantidade de filhos fill NA, que significa o quê? Que ele vai preencher só os que são NA, valor nulo, com a mediana da quantidade de filhos. E em seguida aqui a gente vai executar de novo para ver se tem algum valor nulo ainda no nosso data frame. Então olha lá, já fizemos, pode ver que a quantidade de filhos não tem mais valor nulo, porque ele já preencheu com a mediana. E aqui nós temos essa data de cancelamento, mas aqui a gente vai descartar essa variável mais adiante, então não precisa se preocupar em tratar essa variável. Agora a gente vai tratar a variável duração de contrato, que a gente não tem essa variável como categórica, que está lá a duração de contrato, tá 12 meses, 24 meses, 36 meses e 48 meses. Só que a gente quer deixar ela como numérica. Só 12, 24, 36 e 48. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar lá a nossa variável duração de contrato. Ela vai ser o que? A gente vai passar a variável duração de contrato, ponto replace, que é para substituir. E aqui, o que tiver 12 meses, a gente vai substituir por 12. Aqui, aqui e aqui, da mesma forma consecutivamente. Vamos executar, já executou, vamos verificar aqui as primeiras linhas do arquivo. Então olha só, duração do contrato agora, tá vendo? Não tem mais 12 meses, 24, 48 meses, tá como numérico. Legal, se a gente ver as informações aqui, pode ver que ó, a duração do contrato, a gente já tem um valor inteiro. Então já tratamos mais uma variável. Agora a gente vai tratar outliers. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai verificar aqui ó, a quantidade máxima daquelas duas variáveis, ou seja, 100, só que o maior prazo que a gente tem é 48. Então o que a gente vai fazer? Os registros que possuírem aqui as quantidades superiores à duração do contrato, a gente vai alterar esse valor para que ele fique igual ao valor máximo de duração do contrato. Ou seja, a variável ali, quantidade de parcelas pagas, está 100, e o contrato ali, o prazo máximo, a duração do contrato é 48, a gente vai colocar 48. Eu quero trazer dessa forma e mostrar para vocês que é mais um jeito, é mais uma forma, mais um comando para vocês
aprenderem para poder tratar outlier. Então olha só, a gente vai fazer isso para essas duas variáveis e vamos visualizar novamente. Então ó, a gente já não tem mais o outlier. Agora a gente vai se aprofundar mais, a gente vai fazer uma engenharia de atributos, ou seja, criar uma variável nova a partir de dados que a gente já tem no nosso data frame. Mas antes eu quero te dizer, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreve porque toda segunda, quarta e sexta eu posto conteúdos novos. Tudo desse jeito, na prática, passo a passo, disponibilizo os códigos fontes, os materiais do vídeo para vocês na descrição dos vídeos. Então vale a pena se inscrever aqui porque eu creio que todo esse material que eu trago vai te ajudar bastante. E voltando aqui, vamos prosseguir com a nossa engenharia de atributos. Tá quase acabando, hein? Olha lá, aqui a gente vai criar uma variável chamada nível de pagamento. E como que a gente vai categorizar essa variável? A gente vai colocar aqui, vai criar uma lista com bins. Bins é o que? São ali pontos, tá? A gente pode considerar como pontos de corte. Observa que a gente vai criar ali 4 tipos, certo? Mas no bins a gente sempre tem que deixar um ali menor, porque o que vai acontecer? O que for até 3 vai ser um, o que for até 6 vai ser outro, o que for até 12 vai ser outro, e o que for até 48 vai ser um outro tipo, um outro nível de pagamento. Então o que a gente faz? A gente cria os bins, cria os labels, a gente quer colocar ali que o nome seja quem tem até 3 vai ser ruim, quem tem até 6 vai ser médio, quem tem até 12 vai ser bom e quem tem até 48 vai ser ótimo. E o que vai ser, né? Esse 3, 6, 12, 48 com base em quê? Isso aqui vai ser o seguinte, é com base no campo quantidade de parcelas pagas. Ou seja, se um cliente pagou até 3 parcelas, ele tem um nível de pagamento ruim. Se um cliente pagou até 6 parcelas, ele tem um nível de pagamento médio. Se um cliente pagou até 12 parcelas, ele tem um nível de pagamento bom. E se o cliente pagou ali mais de 12 até 48, ele tem um nível de pagamento ótimo. Aqui a gente está criando faixas de valores. Então, olha só, o comando a gente vai fazer agora o seguinte, a gente vai atribuir ali uma nova variável no nosso data frame chamada nível pagamento. E a gente vai utilizar essa função aqui cut, chamada cut do pandas, que a gente coloca o seguinte, pd.cut ou pd.cut, né? A gente passa o nosso data frame e o campo que a gente quer fazer essa segregação. Então a gente quer se basear no campo quantidade de parcelas pagas. E a gente coloca aqui o número de bins, ou seja, o número de blocos, o número de categorias. A gente coloca aqui igual a bins que a gente declarou aqui, certo? Uma lista. E aqui os labels é o que? É o rótulo ali que vai ficar no nosso data frame. Ou seja, é essa outra lista que a gente declarou aqui, ó, com os níveis ruim, médio, bom e ótimo. E aí, até aqui é o comando para fazer essa categorização, tá? Para fazer essa engenharia de atributo. Aqui a gente só vai depois contar e separar para a gente ver a quantidade de clientes que tem em cada nível de pagamento. Então olha lá. Então aqui ó, a gente já consegue ter outro insight, tá vendo aqui? 297 mil, quase 300 mil clientes têm um nível de pagamento médio, ou seja, eles pagaram ali até 6 parcelas. Nível de pagamento bom e nível de pagamento ótimo. E aqui a gente pode olhar as primeiras linhas do arquivo e a gente vai ver que lá no final ele incluiu aqui uma variável, nível pagamento, ruim, médio, tá vendo? E assim para todas as observações. Vamos prosseguir. Aqui a gente vai fazer mais uma cópia do nosso data frame por dois motivos. Uma porque é mais um comando que eu quis trazer para vocês aprenderem, que é o .copy, a gente coloca nosso data frame .copy. E por um outro motivo que a gente mantém ali tudo que a gente já fez até agora e daqui para frente que a gente vai criar o encoder, vai balancear variáveis, a gente utiliza nesse outro data frame. Então a gente vai, como essa criação de modelo preditivo, essa criação de modelos de machine learning é um trabalho passo a passo e é bastante trabalho, então é sempre legal quando você estiver fazendo, vai fazendo cópia ali das etapas, vai salvando o data frame à parte, por segurança, que dependendo se você por algum erro executar algum comando errado e precisar voltar, você volta daquele último ponto que você parou. Você não precisa refazer todo o trabalho lá desde o início, desde a coleta de dados. Então olha só, vamos aqui gerar uma cópia do nosso data frame, tá vendo? A gente só copiou e aqui a gente vai criar o nosso encoder, ou seja, o nosso one hot encoding. O que é isso? Bom, aqui primeiramente é o seguinte, os modelos de machine learning
modelo de aprendizado de máquina, os algoritmos, eles são baseados em quê? Em cálculos matemáticos e estatísticos. Dessa forma, o algoritmo só entende o quê? Número, correto? Só que aqui a gente reparou que a gente tem algumas variáveis que a gente tem a palavra escrita. Por exemplo, no sexo a gente tem lá masculino e feminino. Na forma de aquisição a gente tem pelo site ou pelo vendedor. E aí a gente precisa tratar isso. Como que a gente trata? A gente não pode simplesmente desconsiderar a coluna inteira e falar assim, não vou usar essa variável no nosso modelo preditivo. Mas essa variável ela pode ser bem relevante. Então o que a gente faz? A gente converte ali o que está escrito para um número. E essa função de one-hot encoding, ela vai fazer isso. Ou seja, ela vai atribuir números, vai converter ali a palavra para número. É isso que faz o one-hot encoding. Então olha lá, a gente precisa fazer isso na nossa variável sexo, forma de aquisição, nome do produto e nível de pagamento que a gente criou também. Só que também está como um texto escrito. A gente precisa transformar tudo isso para número. Então o que a gente faz? Nas próprias variáveis aqui a gente coloca o nome do nosso data frame, entre colchetes a variável que a gente quer transformar. Em seguida a gente passa aqui o LB, que é esse Label Encoder, que a gente criou esse objeto. Lembrando que a gente importou ele lá no começo, que ele é do pacote Scikit-Learn. É uma função pronta que já faz tudo bem rapidinho e assim, vocês vão ver. E a gente passa o método FitTransform. E entre parênteses, a gente passa de novo aqui essa variável, que é o que a gente vai transformar. Aqui a gente poderia deixar sexo, underline, código e ter as duas. E depois ir lá e excluir a variável que está com o texto do nosso data frame. Só que eu acho que já fica mais fácil converter ela direto. Então se a gente executar aqui, ele já executou. E se a gente visualizar, olha lá, a gente não tinha, por exemplo, a forma de aquisição, vendedor e cliente, ele já transformou para 0 e 1. Da mesma forma, vamos pegar aqui o sexo. O sexo a gente tinha masculino e feminino. Ele já transformou para 0 e 1. O nome do produto, a mesma coisa. A gente tinha lá a nomenclatura dos produtos, né? Se a gente ver aqui, ele já transformou, ele já vai ter transformado isso para 0 e 1. Ou seja, o método, essa função do Scikit-Learn, ela já é inteligente. A gente nunca vai ter, por exemplo, 7 textos e ela vai colocar número de 0 a 5, 0 a 4 e vai repetir número. Não, a função já faz isso certinho. Então aqui agora a gente já tem tudo como número, ou seja, está quase pronto para a gente passar nosso modelo de Machine Learning. A situação é a situação do cliente, a variável target, tá? E aqui a gente já tem o código dela como número, tá vendo? Ativo é 0 e quando está cancelado é 1. Então isso a gente não vai precisar fazer um hot encode disso e nem tratar isso. A gente simplesmente vai depois excluir essa coluna aqui. Olha só, agora aqui a gente vai listar todas as colunas que nós temos. Então no nosso data frame a gente tem ID cliente, forma de aquisição, tudo. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um filtro pelas colunas e vai criar, então, o próprio data frame vai estar substituindo ele somente com essas colunas. É como se a gente fosse lá e iria dropar as colunas, excluir as colunas, né? Dar um del no nome do data frame da coluna. Só que aqui eu quis trazer uma outra forma, porque quando a gente tem bastante colunas ali para mexer, eu acho que fica mais fácil também, mais rápido da gente fazer. Olha lá, a gente vai considerar a forma de aquisição, essas colunas aqui, tá? A gente executa aqui o comando e vamos visualizar aqui. Então agora o nosso data frame, tá vendo? A gente já tirou ali de cliente, um monte de coisas que a gente não ia usar. Inclusive a gente tirou aquela variável situação, que era ativo ou cancelado, e deixou somente o código dela aqui, certo? Então agora a gente só tem números no nosso data frame, ou seja, ele está praticamente pronto ali para criar um modelo preditivo. Só que ainda tem algumas coisas que a gente precisa fazer. Vamos visualizar aqui os tipos de variáveis, tá? Tudo numérico, tá vendo? E agora vamos ver a nossa variável target, como que ela está balanceada. Olha lá, a gente já tinha visto isso na análise exploratória, que a gente está verificando de novo. Então o que acontece? Aqui a gente tem muito mais clientes ativos do que clientes cancelados. Só que a gente vai passar isso num modelo de Machine Learning. Um modelo preditivo, aprender com os nossos dados. Se a gente passa a variável alvo desbalanceada, ou seja, eu tenho muito mais dados de clientes ativos do que dados de clientes cancelados. O que vai acontecer com o nosso modelo preditivo? Ele vai aprender muito mais sobre os dados que estão dos clientes ativos.
Por isso que a gente precisa fazer o balanceamento da variável alvo. E assim também o balanceamento de todo o nosso data frame. É fazer com que essa quantidade de registros aqui de clientes cancelados, ele suba, ou seja inserido novos registros no data frame, só que tudo de acordo com o padrão de dados que temos, para que fique de acordo, para que elas fiquem iguais ou muito próximas. Por quê? Se a gente tiver mais dados de clientes ativos do que de cancelados, ou se tivesse aqui mais dados de cancelados do que de ativos, na hora que o algoritmo estiver construindo ali o modelo preditivo, ele vai ficar tendencioso, vai ter muito mais informação de um tipo do que de outro. Então por isso que a gente vai balancear os dados. E para fazer isso, o próprio Scikit-Learn também tem funções para isso que eu vou mostrar para vocês. Primeiro, a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa separar o que são as variáveis preditoras da variável target, da variável alvo, né? Então aqui a gente vai executar aqui e vai salvar num data frame o seguinte, a gente vai fazer um filtro aqui, um slice, tá? Então a gente vai pegar ali da coluna 0, da variável 0 até a 20 e vai salvar como preditoras, ou seja, criando um novo data frame chamado preditoras. E aqui o novo data frame chamado target, a gente vai passar o nosso data frame lá df dados 2 e vamos pegar somente a variável 20, que é o que? Se a gente olhar aqui, ó, a variável 20, ela é o código da situação, ela não é a nossa variável alvo. Então a gente vai separar aqui um data frame só dela e um outro data frame com todas essas outras aqui. Você entendeu? E por que a gente colocou lá para fazer o slice até 20? Porque o 20 é exclusivo, então ele pega até o 19. Então vamos executar aqui, ó, e vamos separar as variáveis. Se a gente ver, ó, a gente consegue ver aqui o head, ó, a gente já não tem mais a variável target aqui. E aqui a gente só tem a variável target. E aqui é onde a gente gera o balanceamento da variável, que a gente faz o quê? Esse comando aqui, seed igual a 100, é só para você reproduzir isso da mesma forma que eu estou fazendo aqui na sua máquina. Porque todo esse material aqui do vídeo eu vou deixar disponível na descrição. Então você pode pegar e pode reproduzir tudo aí executando no seu computador. Só que o seed aqui pode ser qualquer número, poderia ser 10, poderia ser 50, poderia ser 100, 200. Aqui é para que seja reproduzido, ou seja, da mesma forma que você vê aqui no vídeo na minha máquina, vai ficar na sua. Então, para isso que a gente usa o seed. E aqui o balanceador, a gente vai fazer o seguinte, vamos criar uma variável chamada balanceador, que ela vai receber o smooth, que é dos pacotes que nós importamos lá no início do Scikit-Learn. E aqui o handle state igual a seed, ou seja, a gente poderia pôr aqui também handle state igual a 100, direto. Aqui a gente só está fazendo criando variáveis, para deixar algo mais elegante e também mais formas de você ir aprendendo, tá? Que eu estou trazendo dessa forma. Mas poderia colocar também aqui igual a 10. Ou você poderia não colocar nada aqui, ó. Poderia deixar assim. Ele ia funcionar. Só que os dados, quando você executar aí, não ia ser igual o meu aqui, tá bom? Então é para isso. Vamos voltar aqui da forma que estava. E aqui, quando a gente for aplicar o balanceador, a gente vai colocar, então, preditoras underline resultados e target underline resultados. Vamos chamar aqui o balanceador e vamos colocar ponto, chamar o método dele que é o fint resample, que ele faz o que? Ele vai reamostrar os dados de acordo com as nossas variáveis ali e vai montar um conjunto de dados maior. E agora ele está rodando, ele está o quê? Aumentando o nosso conjunto de dados, ele está criando novos conjuntos de dados com os dados balanceados. Porém, as variáveis, a função, a rotina, ela é inteligente o bastante. Ou seja, se a gente tem prazos ali de 36, 48, ele não vai criar, por exemplo, novos registros com prazo de 100, de 200. Não, ele vai ler todo o nosso conjunto de dados e vai criar dados semelhantes, que ele já executou. E agora, se a gente visualizar de novo a nossa variável alvo, olha lá, a gente balanceou, tem a mesma quantidade. E se a gente olhar aqui a quantidade de registros, ó, antes a gente tinha 448 mil observações. E a target também. E se a gente olhar agora o novo conjunto de dados após o balanceamento, olha lá, 661 mil e a target 691 mil. Os dados têm que ser iguais, né? Obviamente, porque é do mesmo conjunto ali, então ele vai fazer isso de forma igual. E a gente precisa passar aqui, ó, de forma separada
porque ele vai analisar todas as variáveis, o que é variável alvo, o que é variável preditora, e vai subir os dados para que o conjunto de dados no geral fique com o mesmo tipo de informações. E agora, para finalizar, a criação e a validação do nosso modelo. Então olha lá, aqui a gente vai usar o método Train Test Split, lá do Scikit-Learn também, que nós já importamos. Esse método faz o quê? Ele simplesmente vai pegar o nosso conjunto de dados e vai separar em dados de treino e dados de teste. E ele faz essa separação ali dos novos conjuntos de dados de uma forma que a variável alvo continue balanceada. Então, para a gente executar é super simples. Aqui a gente precisa passar x treino, x teste, y treino e y teste. Aqui é nome de variável, pode ser qualquer nome, tá? Eu geralmente deixo assim porque eu acho que facilita. Então assim, variável x de treino são variáveis preditoras de treino. Variável x de teste e variável x de teste são variáveis preditoras de teste. Y de treino é variável alvo de treino e y teste é variável alvo de teste. E aqui a gente chama o Train Test Split e a gente passa os conjuntos de dados aqui das preditoras e da variável target. O test size, a gente está dizendo que para teste eu quero 0.3, ou seja, 30% para teste. Consequentemente, 70% vai ficar no conjunto de dados de treino. E o handle state igual a 42 poderia também ser 100, tanto faz, é só para você reproduzir com os mesmos valores. Aqui vamos executar, pronto, já fizemos essa separação de treino e teste. Então a gente tem agora variável de treino e de teste. E agora a gente precisa fazer a padronização. A padronização eu vou dar um overview aqui bem resumido, mas eu já montei um vídeo e é um guia completo, passo a passo, do que é padronização, normalização, a diferença entre elas, como calcula. E nesse vídeo tem a criação e teste de 4 modelos preditivos para ver as diferenças entre padronização, normalização e criar um algoritmo sem padronizar e sem normalizar. Eu falo tudo bem em detalhes, eu vou deixar o link aqui na descrição e também no final do vídeo, que vale a pena dar uma olhada. É bem bacana esse vídeo. A padronização é o seguinte, a gente tem, por exemplo, sexo, a gente tem 0 e 1, masculino e feminino. Quantidade de filhos, a gente tem 0, 1 e 2. Então isso está o que? Como unidade, 0, 1, 2. A gente tem, por exemplo, a duração de contratos, tá? 48, 36, 12, está numa escala de dezena, ou seja, já é uma escala diferente. Os valores, por exemplo, que estão numa outra escala de centena até de milhar. Então, os modelos preditivos, eles esperam receber os dados tudo na mesma escala. E com a padronização a gente faz isso, a gente faz um redimensionamento dos dados. Eu quis explicar aqui de uma forma bem resumida para não me alongar muito, mas depois dá uma olhada no vídeo, porque é bem legal, vale a pena. Para a criação de modelos preditivos, seja de Machine Learning, de Deep Learning, que é inteligência artificial, ou outros modelos também, isso é essencial, padronização e normalização de dados. Então vamos lá, para a gente executar aqui o comando a gente faz o que? A gente chama esse Standard Scaler, que é lá do Scikit-Learn, e cria aqui um padronizador. Então a gente vai fazer o que? Vai chamar aqui o padronizador, .fit transform, nos dados de treino e dados de teste. E vai atribuir isso aqui nessas duas variáveis, que a partir do momento que os dados são padronizados, eles vão deixar de ser data frames e já vão se tornar arrays, que é como o modelo preditivo espera receber os dados. Vamos executar, pronto. E agora se a gente der uma olhada nos dados, olha lá, tá vendo? Eles ficam todos na mesma escala, tá? A gente não mudou o dado, tá? A gente só mudou a escala. E eu não sei se você observou, mas a gente só faz isso para as variáveis preditoras. A variável target, a gente não precisa padronizar ou normalizar, porque ela já é 0 e 1. Então o algoritmo vai aprender com o quê? Com as variáveis preditoras, olhando sempre se é 0 ou se é 1. Agora a gente vai criar o nosso modelo preditivo, mas eu não vou criar de uma forma simples, normal. Vou criar de uma forma que automaticamente ele já vai processando e testando hiperparâmetros. E aí a gente escolhe depois o melhor hiperparâmetro ali que teve a melhor acurácia. Então olha só, aqui a gente vai criar uma variável chamada kVals, que é o que? Valor de k, tá? Que é do algoritmo KNN. O valor de k ali são os números dos vizinhos. E a gente vai criar aqui, vai passar um range de 3 a 10, indo de 2 em 2. Ou seja, nesse range vai ter lá 3, 5, 7 e 9.
Ou seja, a gente vai criar ali 4 modelos simultaneamente e vai avaliar qual foi o melhor parâmetro. Em seguida, a gente vai criar uma lista vazia chamada acurácias. Aqui a gente vai colocar uma variável start igual time.time, que é para medir o tempo que inicia, e aqui para medir o tempo que termina. E aqui a gente vai exibir o tempo que termina. Agora, esse trecho de código aqui é a criação e o teste do modelo preditivo para a gente analisar a performance do melhor hiperparâmetro. Então olha lá, aqui a gente vai chamar um for, vai colocar aqui um k, poderia ser i, poderia ser qualquer letra, tá? Aqui é um for normal. E dentro do valor de k, então significa o quê? Quando k, né, o valor de k for 3, que ele vai passar por esse range aqui, for 3, ele vai fazer o quê? Ele vai chamar o knn e vai passar aqui o número de vizinhos igual k. No caso, o k é o 3. Então, primeira vez ele vai fazer com 3, com o parâmetro 3. Ele vai treinar o modelo e aqui em seguida ele vai avaliar e vai dar o score para a gente. Então, ó, aqui a gente cria o modelo e passa como parâmetro, que é o n-neighbors, que é o número de vizinhos, o valor de k. Da primeira vez vai ser 3, da segunda 5, da terceira 7 e da quarta vez 9. Depois a gente faz o fit, que é o que? É o treino. Então a gente passa aqui os nossos dados de treino, a nossa variável preditora e a variável target de treino, que ele está treinando e criando o modelo. Em seguida a gente vai jogar aqui, a gente vai calcular o score. Só que a gente já vai calcular o score fazendo isso para teste, para as variáveis de teste. Aqui a gente já está passando no modelo, porque como a gente criou o modelo aqui, então aqui a gente passa já chamando para ver o score dele. E por último, a gente vai inserir dentro da nossa lista a acurácia, ou seja, o score que deu aquele modelo com aquele parâmetro. Então olha lá, vamos começar. Agora aqui pode observar que então o nosso modelo já foi treinado 4 vezes com aqueles determinados parâmetros. Olha lá, aqui ó, está descrito o valor de K, a acurácia é tanto. E aqui está descrito ó, com o valor de K3, a acurácia é 97, com o valor de K5 a acurácia 97,38 e assim por diante. E o tempo de treinamento do modelo levou 597 segundos. Ou seja, em 10 minutos a gente criou e testou um modelo preditivo com 4 valores de parâmetros diferentes. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, para a gente ver qual que foi a melhor acurácia, a gente cria uma variável aqui chamada i, chama o nosso numpy, que é o np.argmax, e dentro do parênteses a gente passa a nossa lista de acurácias. E aqui a gente tem o seguinte, o valor de k igual a 3, alcançou a mais alta acurácia de 97,69 nos dados de validação. Ou seja, esse é o melhor parâmetro ali para a gente criar o nosso modelo final. E aí a gente cria então o nosso modelo final, a gente vai fazer o seguinte, cria aqui ó, o modelo final, chama de novo o nosso knn, coloca entre parênteses o parâmetro n-neighbors, que é o cavalos igual a 3, que é o melhor valor que a gente encontrou, que ele está na variável i. E agora a gente executa novamente, ele vai criar o modelo e aqui a gente vai fazer o treinamento do modelo com esse parâmetro. Já criamos e agora a gente vai fazer as previsões nos dados de teste. Então agora o nosso modelo ele já foi criado com aquele melhor parâmetro, que é o n-neighbors, né? O número de K, o número de vizinhos, igual a 3. E agora a gente está fazendo as previsões nos nossos dados de teste e em seguida, quando ele finalizar, a gente vai ver a acurácia. Viu que legal que dá para a gente fazer com o Python, criando assim vários testes do modelo com vários parâmetros? Você já sabia fazer a escolha, fazer os testes com hiperparâmetros dessa forma que a gente fez aqui? Se vocês quiserem que eu faça um outro vídeo com o Random Forest e com um exemplo de dados diferente desse, deixa aqui nos comentários que eu preparo um vídeo para a gente criar um modelo preditivo com o Random Forest e trago para vocês. Olha lá, aqui ele já então fez ali as previsões e agora a gente simplesmente vai ver a acurácia. A gente usa aqui o método Accuracy Score, que é lá do Scikit-Learn também, que a gente portou lá no início, e a gente vai passar aqui a nossa variável target, que é o resultado ali que a gente tem, deixou separado para testar, e as previsões que o nosso modelo gerou. Então olha lá, se a gente executar, a acurácia do nosso modelo é 0,976, ou seja, 0,97, 0,98%. Significa o quê? Que a cada 100 previsões realizadas, o nosso modelo está acertando 97%, está com uma acurácia muito boa. Eu vou deixar aqui para vocês esses dois vídeos,
Um deles é onde eu falo tudo bem em detalhes, é um guia completo sobre padronização e normalização de dados, e o outro é uma forma bem diferente, bem rápida da gente identificar outliers com o modelo preditivo KNN também. Vale a pena dar uma olhada, creio que você vai gostar. E nesse vídeo de hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. Todo esse material aqui eu vou deixar disponível na descrição do vídeo, tanto o conjunto de dados como o material do Jupyter Notebook. E dessa forma você consegue baixar todo esse material também e reproduzir aí na sua máquina, fazer novos testes, enfim. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.